Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, estamos todos prontos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E o tema de hoje, um tema bastante corriqueiro no meio espírita. Por que os espíritos pedem que os médiuns estudem? Por que um médium tem que estudar? Bom, o médium consciente ainda faz sentido, né? O médium consciente, porque ele tem total consciência da comunicação. Mas e o médium semiconsciente? Ah, tá, vai, ele é semi, então... Um médium inconsciente não precisa? Não é bem assim. Esse é o nosso bate-papo. O estudo, ele é essencial à mediunidade, não tem como. Nós precisamos sempre estudar, pois amplia a sintonia do médium com o espírito. Como que isso acontece? Vamos entender. A mediunidade, vamos falar no caso da mediunidade consciente. A mediunidade consciente, o médium, ele recebe pensamentos, ele recebe ideias, ele se sente com vontade de falar sobre tal assunto e ele passa a falar sobre aquele assunto. E as ideias fluem, começam a vir um caminho de palavras, de contexto em cima de um tema. E se esse médium não tem conhecimento, a aplicação do espírito, a conexão do espírito sobre esse médium, ela acaba ficando frágil, porque o espírito não encontra material para poder trabalhar. Então o espírito propõe um pensamento, ele joga alguma coisa e o médium não tem palavras. O médium não tem palavras para conversar. Então ele fica numa forma um pouco rasa de comunicação. Quando a gente estuda, e estuda muito, lê muito, procura ler muito, é sabido que nosso querido Chico lia muito. Divaldo leu muito também. Ambos, tudo bem, são espíritos com uma missão linda que eles executaram com louvor, mas eles estudaram bastante. É um dos marcos da doutrina espírita. Espíritas, amai-vos é o primeiro mandamento. Instruí-vos é o segundo mandamento. É uma ousadia que o Kardec fez e não está errado. Então, o que acontece? Papel do médium. Eu escrevi aqui, eu olho aqui para o lado que eu tenho um notebook aqui com um resumozinho. O médium é o intérprete das ideias espirituais, sem dúvida. O espírito transmite pensamentos e o médium os traduz com seu vocabulário e estrutura mental. O médium traduz com seu vocabulário e estrutura mental. Allan Kardec ensina que os espíritos não ditam palavras, mas ideias. O médium consciente, semiconsciente, até o inconsciente, influencia o resultado da comunicação. Entendeu? Esse que é o motivo de se estudar. Vamos em frente. O médium inconsciente. O mesmo inconsciente, o médium não está desligado do processo. O seu perispírito é utilizado pelo espírito comunicante que age através dele. Então, ele precisa ter bagagem dentro do seu perispírito. Como? Porque tudo que você aprende, tudo que você desenvolve de ético e equivocado, não ético, está gravado no nosso perispírito. O perispírito, pessoal, para muitas pessoas, eles acham que perispírito é aquela camada igual o desenho animado do Gasparzinho, Fantasminha Camarada. Perispírito é aquela coisa fluídica. Não. Existe espírito, que é você que pensa, o ser que pensa, a consciência, aquilo é o espírito, ser imortal. Não tem forma, é um contexto, é uma inteligência, é uma consciência, uma inteligência, um agrupamento de um contexto que é inexplicável ainda para nós. Nós chamamos de espírito, que não é matéria. Aí tem a matéria, isso aqui, o corpo físico, teu cérebro maravilhoso, com profundidade, que o homem está descobrindo a cada dia que passa um pouco mais sobre o cérebro, que coordena todo o nosso sistema, nosso corpo, com o sistema digestivo, circulatório e tudo mais. Ok.
Como é que esse espírito se conecta nesse corpo? O espírito, essa consciência, ela precisa ter um meio termo. Como é que o botão faz para acender a luz? Como é que o botão leva a corrente elétrica lá para a luz? Ele precisa ter um fio. Então vamos lá. O botão é o espírito que deseja as coisas e a luz somos nós, que vai irradiar. E essa conexão entre o botão e a luz, que o botão vai levar energia elétrica para a luz, é o perispírito. Então o perispírito é um meio termo. E nele está gravado tudo. Joana de Ângeles estuda o perispírito na sua parte psíquica e ela vai falar do inconsciente individual, do inconsciente coletivo ou profundo, dos nossos arquétipos. Ela vai falar de um monte de coisa que está gravado onde? No perispírito. Que a psicologia clássica entendia que estaria gravado no cérebro. Até hoje, assim, a psicologia clássica entende que toda emoção, toda a nossa psique está gravada no cérebro. E o espiritismo vai falar, não. Parte está no cérebro, no sentido de que tudo se resolve no espírito e joga para o corpo físico. E o corpo físico tem uma atuação extremamente importante e complexa, mas o foco de tudo isso é o espírito. Então, o perispírito, como dá no texto ali, seu perispírito é utilizado pelo espírito comunicante que age através dele. O perispírito é uma estrutura semimaterial de conexão entre o espírito e o corpo físico. E essa conexão é que vai trazer e levar informações. E se eu estudo, e se eu me aprimoro, o meu perispírito, esse meu intermédio, essa unidade onde está armazenado tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu errei, tudo que eu acertei, é ali que o espírito comunicante vai atuar, ele vai ter recursos. Esse perispírito, pensa no perispírito como uma cebola, não o nosso contexto como uma cebola. A casca mais exterior é o corpo físico, depois tem um monte de casca, até o último de todos, ali é o espírito. Então, entre o corpo físico e o espírito tem várias cascas, vários corpos. Corpo mental, o duplo etérico, o corpo astral, um monte de nome que você vai ter. Tudo isso são partes ou subpartes do perispírito. Kardec se limitou a 3 partes, corpo, perispírito e espírito. Só que hoje a gente sabe que esse perispírito é composto por uma infinidade. No futuro, todas as nossas doenças, todas as nossas conquistas, está tudo gravado no perispírito. No futuro, quem sabe, eu acredito piamente que a medicina, as ciências vão reconhecer a existência do espírito, sem a menor dúvida, vão entender que nós somos mais do que um corpo de carne e vão aparecer, quem sabe, no futuro, médicos do perispírito. Ou, podemos pensar assim, no futuro nós vamos ter equipamentos que olham o perispírito e percebem no perispírito algo que vem refletir futuramente no corpo físico ou no momento no corpo físico. E estamos aprendendo desde já que as nossas emoções influenciam na nossa saúde física. Pois é. No Livro dos Espíritos, no capítulo 19, no item 223, eu anoto porque eu não vou conseguir lembrar. Os espíritos não se servem de nossas palavras, mas de nossos pensamentos para se exprimirem. Veja, os espíritos não se servem das nossas palavras, mas de nossos pensamentos para se exprimirem. E é aí que vem a coisa. Eu não tenho conhecimento de nada. Bom, se você for um médium inconsciente, você vai conseguir transmitir alguma coisa. Se você for consciente, você não vai conseguir transmitir nada. Porque o espírito não vai ter material para traduzir isso. Mas eu conheço um monte de gente que é gente simples, humilde e faz cada comunicação. Pois é, só que ela pode ser simples nesta encarnação. Ela não tem conhecimento nesta encarnação, mas ela tem já no seu perispírito conquistas de outras vidas. Agora, há aquele que não tem nada mesmo, nem outras, nem nessa, nem em momento nenhum. Pode esquecer, não vai ter uma comunicação, vai ter uma comunicação bem pueril, bem simplória, bem rasa. Eu não gostaria de usar essa palavra, mas foi o que se encaixou melhor agora.
O espírito envia a ideia espiritual e o médium a converte em linguagem humana. Se o médium tem repertório limitado, a comunicação será restrita. O estudo amplia o repertório mental do médium. O estudo faz com que o espírito possa se utilizar de palavras, um conjunto delas, e melhor expressar a sua ideia. Veja a sintonia vibratória. Estudar é também harmonizar-se mental e vibratoriamente com espíritos superiores, criando uma ponte fluídica de sintonia. Então, se eu tiver conhecimento e desenvolvimento emocional, comportamental, mudanças profundas no meu eu, sem a menor dúvida você vai se conectar com espíritos superiores. Eu dou muito curso, né, de mediunidade no centro espírita onde eu trabalho. Sou responsável pelos cursos. E às vezes você fala alguma coisa, quando a pessoa pergunta, como é que eu faço para desenvolver a mediunidade? Porque muita gente quer, né? Sabe, fechar os olhos assim, começar a psicografar. É tão chique, dá fama, isso dá fama, né? A pessoa fica famosa. Então muitos querem poder olhar, ver os espíritos, falar para todo mundo, olha, eu estou vendo um espírito ali e tal. E ao me perguntarem isso, eu falo, você quer desenvolver mediunidade? Quero. Então, ame bastante. Perdoe ainda mais. Esqueça qualquer sei lá, rancor, qualquer coisa que te ligue ao passado, te ligue a coisas pequenas. Desenvolva dentro de você uma amplitude, uma consciência, uma coisa... Pronto, a mediunidade está aí em pleno desenvolvimento. Porque quando eu manifestar um comportamento ético, profundamente moral, profundamente amigável, que eu vou para dentro de mim e me descubro, vejo as minhas falhas, minhas virtudes e vou corrigindo, é muito fácil falar aqui. A coisa mais fácil do mundo é falar. Eu quero ver fazer, mas tudo bem. Vamos partir do princípio que eu estou tentando, estou vencendo, estou conseguindo. Nesse momento, a tua conexão com o mundo espiritual se torna espetacular. Espetacular. A importância para o médium inconsciente, mesmo que o médium inconsciente precise estudar, pois o espírito comunicante usa o seu cérebro físico e recursos intelectuais. O espírito se conecta no perispírito para ter acesso ao nosso espírito, ao nosso cérebro e os recursos que estão gravados intelectuais nossos. Eu fiz uma outra fasezinha aqui que eu chamei de o estudo e o discernimento. O conhecimento protege contra a obsessão e a fascinação. Ajuda o médium a discernir a origem das comunicações. É porque quando você estuda, você vai perceber que essa comunicação, essa ideia que você está tendo, é uma ideia importante, uma ideia elevada, e eu vou mandar para frente. Ele percebe que essa ideia equivocada, ela é meio... Não, eu não vou dar comunicação, não vou. Estou tendo uma ideia aqui, mas não tem nada a ver com nada. Deixa isso para lá. Não se dê. Eu, estudando, e muito, modificando internamente, eu vou percebendo que, por melhor médium que você seja, você não é a última bolacha do pacote. Eu não sou a última bolacha do pacote. Então, o espírito... Porque tem gente que é assim, né? Não, aquele espírito só comunica através de mim. Não tem como. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é aquela pessoa que está batalhando para ser melhor, fazendo o seu melhor em todos os sentidos, para que então ela vai desenvolvendo potenciais e facilitando a comunicação do mundo espiritual com ela.
A mediunidade pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo da intenção e preparo moral do médium. Isso não é verdade. A mediunidade é uma faculdade neutra. Então eu posso desenvolver ela para fazer maldade para os outros? Pode. A Emmanuel gosta de chamar essa mediunidade de mediunismo. É a mediunidade sem Jesus. Sim, muitas vezes a mediunidade sem Jesus é extremamente importante, boa, entre aspas. Por quê? Porque a mediunidade sem Jesus leva muitas vezes a promoção social, como vamos falar o português claro mesmo, leva a pessoa a aparecer, muitos adoram aparecer e vai conseguir sim, porque vai impressionar. A pessoa vai falar tudo aquilo que o outro quer ouvir, vai ser fascinada. O médium fascinado é um perigo, vai ganhar uma obsessão, porque ela não consegue enxergar as coisas num campo mais amplo. Ela está fixa naquele objetivo, vamos dizer assim, inferior de transcendência material e não espiritual. Os espíritos pedem estudo não apenas para uma comunicação, mas como instrumento de educação e progresso espiritual. Aí nós chegamos num ponto. Existe a mediunidade de conquista, que é muito pouco a pessoa que tem, e quando tem nós temos pouquinho, que no processo de evolução você vai adquirindo essa ferramenta chamada mediunidade, essa estrutura paranormal de comunicar com o mundo espiritual ou com o mundo extrafísico, como queira. Agora, quando nós temos uma mediunidade de tarefa, aquela mediunidade que nos foi emprestada, a gente não tem essa consciência. A gente tem aqui, tá? Eu sou médium, eu quero dar comunicação, eu quero me aproximar dos espíritos, então eu vou estudar. Eu vou estudar e me melhorar. Eu vou estudar e vou me melhorar. Eu vou ajudar e eu vou estudar. Eu vou estudar e ensinar outros e vou ajudar. Ou seja, nesse contexto, a gente vai evoluindo. E o papel da mediunidade de prova é justamente fazer o médium evoluir. Aí acontece mais um detalhe quando se fala em estudar. No Evangelho, no capítulo 6, no item 5, está escrito: Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, e instruí-vos, esse é o segundo. Amai-vos ao próximo, a Deus e a si mesmo. Segundo, instruí-vos. Estudem. Nós temos que estudar de tudo, da nossa profissão, do contexto espiritual, livros de outros ensinamentos filosóficos, religiosos. Temos que ler, aprender. Vamos ver uma palestra aqui, ver uma palestra lá, assistir uma palestra, e nós vamos adquirindo conhecimento cada vez mais. E vamos com esses conhecimentos mexendo dentro de nós e vamos nos tornando pessoas melhores. Então só evolui quem estuda? Não, claro que não. Você pode evoluir sem estudar. É que, não digo estudar que vai sentar num banco de escola, não é isso. Quando a gente fala estudar, é mais reflexões. O bom dos estudos é que nos leva a mais reflexões. E se você não estudar, as reflexões são menores, mas muitas pessoas, de repente, nem estudam nada. Não estuda nada. Mas tem um amor tão grande dentro de si que ela supera isso. Supera com grande diferença. E acaba conseguindo essa conexão com o mundo espiritual em função do amor enorme que ela tem dentro dela. E se ela tem dentro dela todo esse amor, esse trabalho pelo próximo, é porque ela já conquistou numa outra vida. Começou lá numa outra vida. E lá ela aprendeu muita coisa. Opa, então aprendendo ela continua. Com isso nós podemos perceber que o estudo doutrinário fortalece o discernimento. O estudo do tema, já que estamos falando aí de um tema que vai ser feito uma comunicação, amplia o vocabulário. O estudo moral eleva a vibração. E o estudo da mediunidade disciplina o serviço.
Veja que coisa interessante. Quanto o médium precisa estudar. E a gente pode encerrar nosso bate-papo. Estudar é orar com a mente. A mediunidade se santifica pelo estudo e pela prática do bem. Fé raciocinada é o amor em ação. É isso aí. Ficamos por aqui. Vamos refletir sobre tudo isso e até o nosso próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Até mais, pessoal.